Gatilhos de vesting costuma ser um tema ignorado pela maioria das pessoas que assinam este tipo de contrato, mas a verdade é que são esses gatilhos que vão viabilizar lá no futuro que este contrato de vesting se transforme em dinheiro no seu bolso. Hoje nós vamos falar sobre gatilhos de vesting, vamos explicar um pouquinho o que é o vesting também, é sempre bom relembrar, né, como é que funciona esse mecanismo e te apresentar as estruturas de gatilho único, gatilho duplo e como elas funcionam na prática, seja para você como empreendedor e fundador da empresa, seja você um colaborador ou um sócio que está assinando o contrato de vesting. Meu nome é Lucas Mantovani, sou cofundador aqui da Safe e a ideia do nosso vídeo é trazer um pouco de luz para este tema. O vesting geralmente é um contrato bem habitual dentro da estrutura de uma empresa de inovação, de uma startup, de uma empresa de tecnologia. É um tipo de contrato que é muito utilizado, muito bem aceito pelo mercado até porque ele viabiliza ali algum nível de engajamento maior, né? Você se certifica de que quem está assinando o contrato de vesting vai entregar resultados, vai se comprometer, vai se envolver com o propósito da empresa no período de tempo ali do contrato. É um mecanismo, né, que se adequa em várias circunstâncias e que dentro da estrutura das startups é muito bem visto. O vesting, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não é bem um contrato. Ele pode sim ser um contrato puro de vesting, mas na verdade ele funciona como um mecanismo. E sendo um mecanismo, ele se encaixa em vários tipos de contrato. Você vai encontrar o vesting em acordo de sócios, você vai encontrar o vesting num contrato de vesting, você vai encontrar o vesting dentro de um contrato de advisor, de conselheiro, dentro de um programa, um plano de stock options. Tudo isso pode conter ali o mecanismo de vesting, já que na prática ele funciona como um mecanismo de aquisição de participação societária mediante o cumprimento de alguns requisitos. Podem ser requisitos temporais, né, e podem ser requisitos meritocráticos, requisitos mais objetivos, né? Atingir um objetivo X na companhia, atingir um objetivo específico pessoalmente, ou seja, aquela pessoa ela tem que crescer dentro da empresa e atingir um resultado X que foi delimitado no contrato. Então existem várias formas ali de você estruturar um vesting que se torne efetivo. Dentro do contrato de vesting, nós vamos encontrar vários tipos de cláusulas, tá? E uma das cláusulas que tem que estar no contrato de vesting são as cláusulas de gatilho de aceleração do vesting. Eu vou explicar para vocês como funciona, fica tranquilo. O gatilho de aceleração, ele é basicamente um mecanismo, uma hipótese ou uma condição que caso aquele evento específico aconteça, a data de vencimento do vesting ela vai ser antecipada. Então, num cenário comum, tá? Vamos dar um exemplo aqui de um vesting de 4 anos no total, sendo que o primeiro ano é um período de cliff e os 3 anos seguintes é um período aquisitivo. Se você não sabe o que é cliff e período aquisitivo, eu recomendo que você acesse os vídeos aqui do nosso canal do YouTube, onde a gente fala especificamente sobre o vesting e como ele funciona na prática. O tema de hoje é gatilho, então eu não vou entrar nesses detalhes. Dentro desse contrato de vesting de 4 anos, né, a gente tem um período de 4 anos, a partir do momento que você assina o contrato, começa a contar este período. Mas dentro desses 4 anos, muita coisa pode acontecer na empresa. A empresa pode ser adquirida por uma grande companhia, num processo de M&A, de fusão e aquisição. A empresa pode passar por uma rodada de investimento super qualificada, onde um grande fundo de private equity vai comprar mais de 50% das ações da empresa, e aí vai mudar o controle da empresa. Você pode ter uma hipótese, né, mais remota, mas pode acontecer também de nesse período a empresa fazer um IPO, né? É bem mais remoto, porque geralmente o período de tempo para uma empresa atingir o IPO ali, o momento para se fazer um IPO é um pouco maior, mas pode acontecer. Esses eventos, essas circunstâncias vão se configurar como gatilhos de aceleração do vesting. Ou seja, caso elas aconteçam, naturalmente aquele período de vencimento do vesting, aqueles 4 anos que estavam previstos, eles vão deixar de valer. A gente vai antecipar a data de vencimento do vesting para que aquela pessoa que é a beneficiária do vesting, que é o outorgado ali daquela participação que foi definida no contrato, ele vai poder exercer de forma antecipada o direito a comprar as ações ou a ganhar essas ações. E depende muito do instrumento ali que você utilizou dentro do vesting, se vai ser oneroso ou não. Enfim, existem vários critérios mais particulares, mas a ideia do gatilho é justamente você antecipar essa data de vencimento. Por que isso é importante na prática?
Porque basicamente, né, dentro de uma estrutura de uma jornada de uma empresa de inovação, de uma empresa de tecnologia, de uma startup, esses eventos, um M&A, por exemplo, ou um IPO, ou um evento de liquidez, um evento que coloca dinheiro no bolso dos sócios, tá? Esses eventos de liquidez, onde você transforma a participação societária em dinheiro, eles também precisam acontecer ou ser viabilizados para quem assina um contrato que envolve participação societária. Isso é válido tanto para investidores, por exemplo, em contratos de investimento você também vai ter cláusulas parecidas, quanto para o contrato de vesting, onde você tem os gatilhos. É literalmente a cláusula que vai permitir que numa hipótese como essa, você transforme aquela participação que você tem direito, que você está adquirindo, em grana. Você vai colocar aquela participação, transformar ela em dinheiro, liquidar essa participação para que ela se torne grana e você coloca essa grana no seu bolso. Então é muito importante que você que vai assinar um contrato de vesting, ou você que é empreendedor e está propondo um contrato de vesting na sua empresa para os seus colaboradores, que você se atente a esse tipo de cláusula, a fim de que você proteja aquelas pessoas, que você garanta para elas que os interesses delas sejam atendidos. Um minutinho só que eu estou com o meu doguinho chorando. Gravação em home office tem dessas, né? Então vai ficar aí como erro de gravação para vocês. Olha só que delícia. Voltando para o nosso tema aqui, pessoal, gatilhos de aceleração de vesting, eu vou finalizar falando sobre 2 tipos de gatilhos que são importantes, tá? Uma diferenciação ali clássica que a gente costuma fazer e que você muito provavelmente vai encontrar nos seus contratos, tá? Ou se você está propondo ou se você está assinando um contrato de vesting. O primeiro é o de gatilho único. O que isso significa na prática, tá? O gatilho único é basicamente uma circunstância, uma hipótese que, se acontecer, já vai garantir aquela antecipação do vesting, tá? É uma hipótese específica que, se acontecer, vai garantir a antecipação. O gatilho duplo é quando você tem que cumprir 2 condições para que aquela antecipação aconteça. Então, dando um exemplo prático aqui, tá? Você pode estabelecer como gatilho único um evento de liquidez. Esse evento de liquidez é só um exemplo, tá, pessoal? Não necessariamente precisa acontecer um evento de liquidez para se antecipar. A gente consegue colocar outros eventos ali que vão antecipar. Um outro exemplo clássico, por exemplo, é de você definir uma meta de receita anual. Então, o ano que a empresa atingir uma receita X, se ela atingir essa receita X, todos os vestings ali de quem assinou aquele contrato de vesting vai ser antecipado. É um exemplo, tá? Mas enfim, a definição ali fica mais subjetiva a critério das partes. Esse gatilho único garante que, caso seja cumprida aquela condição, você antecipe imediatamente o vesting. O gatilho duplo, você tem que cumprir 2 requisitos, ou seja, não basta você cumprir o primeiro requisito, você tem que cumprir o primeiro e um segundo. E caso o segundo seja cumprido, se o primeiro não foi cumprido, não é válido. Vou dar um exemplo. Imagina que você estabelece que o primeiro requisito é a empresa atingir uma receita de 10 milhões ano, tá? Receita bruta de 10 milhões ano. Esse é o primeiro gatilho. O segundo gatilho é a empresa fazer uma rodada de captação qualificada. Ou, vamos dar um exemplo mais prático, um M&A, uma fusão e uma aquisição. Se a empresa passar por uma fusão e aquisição, mas não tiver atingido 10 milhões em receita bruta por ano, aquele vesting não vai ser antecipado. Você não acelera, você tem um gatilho duplo. É uma proteção maior para os empreendedores. Você consegue privilegiar mais a empresa, porque ela não se obriga a converter e a liquidar aquela participação para os beneficiários, exceto se cumprir aqueles 2 requisitos. Então, são dinâmicas diferentes que na prática vão ser aplicadas no contrato e que é muito importante que você que está propondo um contrato como este, busque uma assessoria, busque o conselho de advogados ou de pessoas que tenham experiência na área, que entendam o mecanismo do vesting, que saibam como funciona o mercado de startups, de inovação, que startups são ativos financeiros, para te ajudar a estruturar esse contrato da melhor forma possível. E tome muito cuidado para não ficar assinando vários contratos de vesting com regras diferenciadas, porque lá na frente isso pode prejudicar o seu cap table, o modo como as ações da sua empresa são divididas. Se você tem várias condições diferentes, para cumprir essas condições e gerenciar isso é muito difícil e as chances de você se complicar depois são muito grandes, tá? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se você está chegando no nosso canal agora, aproveita para se inscrever e acompanhar os próximos conteúdos que a gente vai publicar. Curta esse vídeo para ele chegar até mais pessoas, é muito importante, a curtida de vocês faz toda a diferença. Eu sei que é chato, todo mundo que faz vídeo no YouTube fica pedindo para curtir, mas é porque realmente gera resultados, faz a diferença. E claro, compartilhe se você gostou do conteúdo e acha que alguém pode aproveitá-lo. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo.